O Globo Repórter está de volta para mostrar um pedaço do Brasil de um jeito que você nunca viu antes. Prepare-se para flutuar nas alturas. Vamos revelar a beleza do maior conjunto de canyons da América do Sul. Paredões com mais de 1000 metros e uma paisagem sem igual. Campos verdejantes, araucárias, cascatas da mais pura água do país. Gigantes de pedra que a natureza construiu em milhões de anos. Nossos repórteres caminharam acima das nuvens, à beira do abismo. Chegaram ao território dos pássaros inalcançáveis. Nos acompanhe nessa desafiadora aventura pelo topo de montanhas que quase tocam o céu. O programa de hoje é uma coprodução com a RBS TV, afiliada da Rede Globo, no Rio Grande do Sul. Um lugar fascinante. Retrato da história da Terra. Abençoado pela natureza. É uma imensidão num cenário que não é delicado. Ao contrário, é rude, selvagem, mas grandiosamente sedutor. Essa é uma paisagem que provoca sensações muito diferentes. Em poucos instantes, é possível ir da tranquilidade de estar assim, num campo que parece não ter fim, ao frio na barriga de ver o chão terminar assim, bem pertinho dos nossos pés. Estamos no maior conjunto de cânions da América do Sul, onde ficamos mais pertinho do céu. São 1.400 metros de altitude, um lugar de paredões, de rios que serpenteiam pedras gigantes, cachoeiras que mergulham nas profundezas do abismo e de florestas penduradas em precipícios. É por aqui, pelos cânions, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vamos nos aventurar. São campos e desfiladeiros que se espalham do Atlântico até a Serra. E você é nosso convidado a contemplar essa imensidão do alto. Só assim podemos viajar bem ao lado destes grandes topos. Alguns formam cordilheiras. Neste, as escarpas finas lembram uma espécie de lâmina cortando o ar. Os vales, por onde correm os rios dentro dos cânions, chegam a ter 12 quilômetros de extensão. E os paredões exibem as marcas em camadas dos derrames vulcânicos que aconteceram em tempos diferentes. Fendas tão imensas que abrigam montanhas dentro delas. Nossos olhos até podem se enganar, não registrar a verdadeira dimensão desse lugar. Então, para entender o tamanho de tudo isso, imagine que dentro de um dos maiores cânions, o Fortaleza, caberiam quase 3 avenidas paulistas inteiras, em todo o seu comprimento e com todos os prédios. A curiosidade desafia o medo quando resolvemos espiar as profundezas. São 36 cânions espalhados por mais de 200 quilômetros. E todos têm algo em comum. Para qualquer lado que a gente vire, os nossos olhos sempre vão encontrar a imensidão dos vales, dos paredões, das bordas. Uma natureza tão grandiosa que, com certeza, vai ficar para sempre na nossa lembrança. É uma paisagem única, porque em nenhum outro lugar do mundo a natureza fez o que construiu aqui. O que aconteceu com o planeta para que surgissem essas rochas? Bom, aproximadamente 130 milhões de anos atrás, a América do Sul e a África estavam juntas. Então, nesse período, houve uma fragmentação desses continentes e foi havendo extravasamento de lava vulcânica. Quer dizer, houve uma rachadura, uma espécie de rachadura na Terra. Esse evento é um dos maiores eventos geológicos que aconteceu no planeta Terra. A paisagem de milhões de anos fica ainda mais inquietante quando nos damos conta de que ela continua a se modificar a cada segundo, bem diante de nossos olhos. A água que esculpe a rocha
brota farta da terra. Nos campos, basta apertar um pouco a vegetação com a mão para ver que ela está mesmo em toda a parte. E nestas áreas banhadas, saem fiapos de água que se derramam em rios, um reservatório natural de vertentes cristalinas quase intocadas pelo homem. Que não passa por dentro por lavoura, por não tem questão de agrotóxicos, são águas realmente muito puras. Agora, tem a questão da beleza, né? Ficar sentado aqui como a gente está no meio desse rio. Faz bem, né? Olhando relaxa, essa paisagem. Né? É muito bom. É um presente, né, da natureza. Todos os rios desta região, além de esculpirem pedras gigantes, formam cachoeiras espetaculares, uma mais linda e mais alta que a outra. Caem como se fosse música feita especialmente para essa região. Não há um levantamento de quantas cachoeiras existem espalhadas entre as pedras, mas uma infinidade, e cada uma cai do jeito que o relevo obriga. Por isso, nenhuma é igual à outra. Um trabalho de milhões de anos. Sim, o trabalho de escavação, né, da erosão, é um trabalho de milhões, centenas de milhões de anos. Exatamente, por isso que está como está. Neste ponto, a força da correnteza parece até ter dividido uma montanha inteira. Às vezes, o que parece um rio raso se transforma de repente numa queda grandiosa de água. Alguns rios correm paralelamente, formando pequenas ilhas. Outros se encontram no meio do caminho, juntam suas águas e correm para o meio dos cânions. A gente não cansa de olhar. Dá mais um voo rasante. E outro. É difícil partir e deixar lá embaixo esse lugar onde a natureza foi tão caprichosa. E quantas surpresas nesse passeio pelas alturas. Do alto, uma imagem rara, um grupo de veados campeiros. Como que para nos distrair, se dispersam. E como correm? Cada animal pode alcançar até 70 km por hora. Tão rápidos que olha só como passam por baixo da cerca. Mãe e filhote vão juntos, ela na frente, como que para indicar o caminho. O maior perigo não é a proximidade dos precipícios. O homem ocupou a maior parte da terra que antes servia de casa ao animal. Sem espaço e perseguido por caçadores, o veado campeiro está quase extinto. Então, quando desaparecem no cenário gigante, a gente não pode deixar de torcer para que se mantenham assim, seguros e escondidos dentro desse paraíso. Mesmo vendo tudo assim de cima, é impossível não sentir vontade de estar lá, bem pertinho dos paredões. Trocamos então o helicóptero pelo lombo do cavalo. O rancho da infância, coberto pela neblina. Em grupo seguimos para o Cânion Montenegro, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul. O dia ensolarado parece perfeito. Como é linda a liberdade sobre o lombo do cavalo. Mas como estamos nas alturas, temos que compartilhar o espaço com elas. As nuvens passam assim, grudadas no chão. Não se intimidam com o belo sol da manhã e nem com a lua minguante que ainda aparece lá no céu. Em poucos minutos, a gente desaparece na neblina. É o que os moradores daqui chamam de viração. O tempo muda assim em apenas alguns minutos. No mesmo dia pode ter neblina, sol, vento e chuva. Apesar do nevoeiro, seguimos em frente, com frio na barriga, contornando a beira de um abismo que não conseguimos enxergar. Ai, meu Deus. Aqui tem neblina, eu não faço ideia onde é que está o cânion.
O risco só não existe porque estamos acompanhados de moradores e cães acostumados a esse esconde e aparece dos precipícios. Eles sabem onde está o perigo, mas que dá medo, isso dá. Pode chegar mais, dá uma cutucada aí, chegar mais em mim aqui. Não, vamos bem devagar. Nossa, a gente está passando a 1 metro do precipício. Um pouquinho mais. Uns 40 centímetros aqui agora, ó. Olha o fundo lá, ó. Deus do céu! Aqui sim dá para dizer que a gente está em cima das nuvens. Em cima mesmo. É que a nuvem sai de dentro do precipício, abaixo dos nossos pés, como se fosse uma fumaça surgindo do fundo da terra. É até difícil acreditar que aqui, a poucos metros de onde estamos, tem um precipício de 1.403 metros. É o Canyon Monte Negro. E essa neblina acontece por causa da massa de ar quente que vem do oceano, que fica a mais ou menos 40 quilômetros daqui. Essa massa de ar quente encontra a massa de ar frio aqui de cima da serra e acontece esse fenômeno na natureza. Apesar da neblina, seguimos, porque mesmo enxergando pouco mais de um palmo à frente, o visual é incrível. Eu posso passar 300 vezes aqui com 1, com 2, com 10 pessoas e cada vez vejo com um olho diferente. Porque tem sempre uma luz diferente, tem um pássaro diferente, o vento, sempre dá para perceber. Olha a borda do cânion ali, que maravilha. Está começando a aparecer, né? Será que a gente vai ter sorte? Acho que sim, acho que vai levantar essa neblina toda. Isso aqui é uma mudança de pressão atmosférica e essa nuvem que está aqui dentro vai daqui a pouco dissipa. Pacientemente esperamos. Quem sabe a neblina se dissipe. Mas não. Tudo que vimos foram pedacinhos. Partimos levando na lembrança a imagem da paisagem bela, mesmo que escondida, e na companhia agradável de quem mora e é feliz nessa região. No dia seguinte, o cânion nos recebeu recheado de nuvens. Até parece que queria fazer suspense, se revelando aos poucos. O engraçado é que assim a gente nem sente tanto medo. As nuvens amortecem nossos temores, porque aqui vale a máxima. O coração não sente o que os olhos não veem. E foi preciso voltar outra vez mais para ver o que tanto esperei. Na terceira vez, lá estava o Monte Negro, inteiro com sua grandiosidade diante de mim. Nessa hora, a gente fica sem palavras, porque nos basta a contemplação. Estamos no mesmo nível onde os pássaros voam. E aqui nas alturas vivem o beija-flor, o tico-tico, as andorinhas e a gralha azul. Um pássaro gritão, mas que tem uma missão muito especial. Boa parte das araucárias, essa árvore com copa voltada para o céu, foi plantada pela gralha azul. Ela se alimenta dos pinhões, o fruto da araucária, e costuma escondê-los durante o inverno, época de safra, para buscar depois. Mas aí acaba esquecendo e estes brotam espalhados pela região. Os pinheiros são árvores típicas do sul do Brasil e podem chegar a 50 metros de altura. A gralha é uma lição ao homem que até pouco tempo derrubava araucárias centenárias. Cortou tanto que o que vemos hoje é só 1% do que antes era uma grande floresta. Mesmo assim, a cada final de tarde, as araucárias, com seus galhos tão característicos, feitos de espinhos, continuam encantando nossos olhos, quando, junto com o sol, anunciam a noite. E mesmo quando o sol desaparece no horizonte, a paisagem é um presente. Até parece que a lua e os paredões de pedra do cânion Itambezinho fizeram um pacto. Que esse lugar nunca deixe de ser iluminado. O
derramamento de lava que cobriu continentes e abriu rachaduras no meio dos campos deixou marcas até no litoral. Grandes paredões se levantam de dentro do mar e enfeitam a cidade de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. E ao longo de milhares de anos ganharam contornos caprichosamente trabalhados pelas ondas. Aqui na beira da praia, as rochas esculpidas em lava vulcânica formam grandes monumentos naturais, os únicos desse tipo no Brasil. Este, com cerca de 30 metros de altura, parece uma torre de segurança, sempre de olho no mar. É por isso que essa pequena faixa de areia onde nós estamos ganhou o nome que tem, Praia da Guarita. A praia está dentro de um parque de 350 hectares, protegido por lei. O oceano não moldou apenas as pedras à beira da praia. Há milhares de anos, o mar invadia as regiões mais baixas da costa sul do Brasil. E quando o nível do Atlântico recuou, deixou para trás muita beleza. O rio faz curva e deságua na lagoa, que está aqui há mais de 5.000 anos. Uma área de muito vento, transformado hoje em energia. Tanta água atrai vida. Os biguás não resistem. E como gostam de um banho de sol. E não são os únicos. No rio Mampituba, bem na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vamos ao encontro dos visitantes mais famosos da região. Nós estamos a cerca de 50 metros da menor unidade de conservação marinha do Brasil, a Ilha dos Lobos, que tem o tamanho de 2 campos de futebol. Durante boa parte do ano, ela abriga uma população de lobos e leões marinhos que vem de bem longe. Do sul do continente até este pequeno pedaço de pedra, são até 800 quilômetros de viagem. Eles permanecem cerca de 10 meses do ano, partindo janeiro e fevereiro para a costa uruguaia. Nesses outros 10 meses sempre tem uma frequência bastante grande de animais ali. É um prazer vê-los nadar assim. E um alívio. Até bem pouco tempo atrás, eram caçados, principalmente na Argentina e no Uruguai, pela carne e a pele. A população tenha sido caçada, né, nesses países. Então, exatamente aqui a Ilha dos Lobos também é um refúgio, embora hoje não exista mais caça nesses países vizinhos, mas mesmo assim é uma área importante para eles descansarem. Nas águas escuras da lagoa, o colorido rosa surge em bandos. Manobras perfeitas, bem perto da água. Às vezes, parece um balé, meio desajeitado. E logo, a Marcha dos Flamingos se transforma em um grande revoado. É no sul do Brasil que se encontra uma das áreas úmidas mais importantes do país. Uma região alagada tão fundamental que ajuda a manter o equilíbrio e o clima de todo o planeta. Com quase 37.000 hectares, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe fica à beira do Oceano Atlântico. Uma paisagem feita de dunas imensas e banhados impressionantes. Isso gera uma abundância de vida, uma riqueza fantástica. E as aves migratórias, muito tempo atrás, já descobriram a importância desse ambiente. Então elas fazem uma viagem fantástica e dependem exclusivamente desse lugar para se reabastecer. As aves vêm de quase todos os cantos das Américas. O flamingo vem do Chile, Peru, Bolívia e Argentina. O maçarico foge do frio do Canadá e viaja cerca de 8.000 quilômetros para se alimentar e descansar. Ao todo, 240 espécies vivem ou passam parte do ano na lagoa, atraídas pelo calor do sol e por esta água meio turva e super nutritiva. São essas águas agitadas e geladas do Atlântico que ajudam a formar o paraíso das aves migratórias. Elas viajam quilômetros de distância porque sabem, por instinto, que a água salgada, que é jogada através deste canal lá para dentro da lagoa, é a receita perfeita
de um banquete que garante a sobrevivência. O rio que liga o mar à lagoa chega a ter 2 metros de profundidade e traz tanta comida que muitas aves se alimentam em pleno voo. 2, 3 semanas que permanecem nessa região aqui já recuperam seu peso e às vezes até duplicam, né? Quer dizer, encontram um banquete aqui. Isso, exatamente. É assim que os canadenses estavam definindo que isso aqui era um restaurante a céu aberto. Restaurante a céu aberto. E lugar perfeito para aumentar a família. Os ninhos estão na areia e no meio das águas. Chegar até eles é uma aventura. Nós acompanhamos o trabalho dos pesquisadores e biólogos do Instituto Chico Mendes. O objetivo aqui é verificar como as populações de aves se reproduzem. Cruzando a vegetação de banhado, avançamos até o local onde os gaviões fazem os ninhos. Andar aqui dentro não é muito fácil, mas aí de repente a gente começa a olhar, perceber que na verdade é um grande jardim de água cristalina e a gente encontra muita vida aqui dentro. Olha só, no meio da lagoa, um ninho flutuante com 4 ovinhos e a gente pode ouvir a mãe lá atrás reclamando que a gente está aqui pertinho, mas nós já vamos sair para não atrapalhar esse paraíso aqui, esse refúgio que é só deles, que a gente só veio um pouquinho. Olha só, conforme a gente está chegando, eles vão levantando o voo do meio do junco, que é onde eles põem os ovos. É um alerta, eles fazem um ruído, não é muito forte, mas é uma forma de espantar um possível predador que seríamos nós. Os pesquisadores anotam tudo. Enquanto isso, a revoada de gaviões dá um show no fim da tarde. Olha a quantidade de gaviões. Nossa, dá vontade de ficar aqui olhando isso para sempre. No dia seguinte, novas aventuras. Na beira do mar, um laboratório sobre rodas se aproxima. Os pesquisadores da Unicinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, se preparam para uma pesca diferente. Eles armam redes ao vento para capturar aves. Agora é esperar o sol desaparecer no horizonte e ver o resultado dessa pescaria. O laboratório poderia ser comparado a uma espécie de alfândega para as aves que vem de fora. Só que em vez de passaporte, a narceja argentina e o maçarico canadense recebem estas anilhas e passam por um exame de sangue. É para saber se eles não trazem problemas na bagagem, como o vírus da gripe aviária, que poderia contaminar a produção avícola, por exemplo. Em 4 anos, 600 aves já passaram pelas mãos dessa equipe e até hoje nenhuma ameaça foi encontrada. Amanhece na lagoa. Num campo próximo, as emas aproveitam o dia de sol, disputam espaço e exibem a plumagem. Um pedaço dessa paisagem é feito de campo de dunas espetacular, um lugar tão protegido onde só o vento toca areia e altera o tamanho e o movimento dessas montanhas. Um lugar de beleza e quietude que a gente não cansa de contemplar. A areia muda de lugar o tempo todo e cria formas inusitadas, esculpidas pelo vento e pela água. Algumas mexem com a imaginação, parecem cogumelos ou seriam doces em camadas. Além da nossa equipe, o farol solitário é o único sinal da presença do homem por aqui. E antes de irmos embora, encontramos mais um morador da região. Um siri pra lá de corajoso, brigão mesmo. Parece disposto a defender com garras bem afiadas este lugar tão cheio de vida. As casas dos campos de cima da serra sempre espalham pelo ar um aroma delicioso, estimulante. Vem das cozinhas,
onde espiar dentro das panelas não é feio, mas um convite, quase uma obrigação. No fogão, as gurias preparam o carreteiro, uma espécie de risoto bem simples. Arroz e charque picado, que é a carne seca gaúcha. Ovos cortes bem miudinhos. Bem miudinho, tá. Enquanto isso, a dona Ivone pica a carne bem fininha, tempera e faz a linguiça caseira. No pilão, o Ari esmaga pinhão e charque e prepara a paçoca. Unida, a família oferece uma comilança. Tudo ao estilo dos antigos tropeiros que andavam pelo sul do país. Quem come bem sempre vive alegre, porque a comida forte é que sustenta mais as pessoas. Antigamente, as pessoas comiam essas comidas mais fortes. E a senhora ainda come? Como, ainda bem. Quantos anos tem? Eu tenho 82. E tá assim, inteira e faceira. Graças a Deus. Ele também já passou dos 80. Na verdade, Raul Randon tem 85 anos e construiu um lugar deliciosamente especial nessa região. Câmaras frias gigantes guardam um dos queijos preferidos por 9 entre 10 cozinheiros, ou simplesmente donos de paladares mais exigentes. É o queijo tipo grana padano. Ninguém sabe ao certo se foram mãos medievais ou da antiguidade que misturaram o leite excedente, salgaram e acabaram criando um dos queijos mais famosos do mundo, o grana padano. Esse tipo de queijo há séculos mantém o sabor forte, levemente doce e picante. E em câmaras frias iguais a essa, são mantidos entre 12 e 18 meses, até que estejam prontos para o consumo. Raul Randon tem outros negócios na região, mas decidiu produzir o famoso queijo por puro capricho. Foi o primeiro na América Latina a ter licença para fabricar o queijo fora da Itália. Ele me conta que, além da receita original, buscou o que o mercado oferecia de melhor para montar a fábrica. Até as vacas foram importadas dos Estados Unidos, porque na época tinham maior produtividade de leite. E como é que elas vieram para o Brasil? De Boeing, dois Boeings de vaca. 2 Boeings de vaca. Chegaram em Porto Alegre, ao meio-dia, chega um avião em Porto Alegre, depois começa a descer vaca. Aí o pessoal vieram olhando tudo. O queijeiro chique, que tem olhos, ouvidos e olfato bem treinados para reconhecer um bom grana padano, é um encanto. E explica de um jeito engraçado como o produto que faz deve ser consumido. Eu sempre digo, você tem que comer pouco queijo. Mastigar ele bem, até sentir o paladar, tudo, e o que é o queijo, né? Não é que nem, eu sempre, não é que nem comer polenta, né? Não é para encher a barriga, não, é para degustar, para apreciar. É assim nos campos de cima da serra. As pessoas fazem questão de manter essa receita de jeito simples, mas caprichoso de ser, sem esquecer as tradições. A casa grande em estilo português, com janelas azuis e uma capelinha ao lado, é uma espécie de templo que guarda a história de um tempo nos campos de cima da serra. Muitos tropeiros que demoravam meses para cumprir sua jornada feita no lombo do cavalo passavam por esse caminho quando buscavam abrigo para as noites geladas dos campos da vacaria. O destino deles eram essas terras onde um tropeiro paulista construiu a Fazenda do Socorro. E passar por esta porteira é espiar um pouco da vida no século XVIII. Tempo de gaúchos e paulistas rudes tropear o gado e levar mantimentos de um lado ao outro do Brasil. E a Fazenda Socorro viu tudo isso passar e, ao som dos pássaros, permanece assim, linda como se fosse um quadro. A casa principal, a casa dos peões, todas as construções, sem ostentação, exibem detalhes ricos. A capelinha em homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então, é uma graça. O altar esculpido pelos escravos tem anjos e santos. E das janelas, as vistas são esplendorosas. O guardião desse patrimônio é o Sérgio. Comprou a fazenda, restaurou, plantou lavouras e abriu as porteiras para quem quiser visitar. A gente tem que proteger, é um patrimônio muito difícil de encontrar hoje.
E a gente se sente na obrigação, e além de recuperar, repassar para os filhos da gente que continuam mantendo isso aí. Não perder a história é o que tenta o seu Sebastião. Ele resgatou a primeira raça de gado que viveu nesta região. Com olhos tranquilos, lá vem a Cajuvá. Ela é uma sensação. Tudo por causa das medidas imponentes. 85 centímetros de chifre de cada lado, mais a cabeça. De uma ponta a outra, são 2 metros de comprimento. E todos esses animais exibem medidas exageradas. O gado franqueiro dominou o sul do Brasil por séculos. De origem africana, foi trazido do Uruguai pelos padres jesuítas para a Serra Gaúcha, que recém começava a ser povoada. Imagina tu chegar numa região que não tem nada. Tu não tem onde comprar um alimento. Não tem um trator, que esse animal foi o trator da época, para arrastar, arar, para o vasilhame, a guampa que se usou, então não se tinha nada. A carne, o couro e todo um povoamento alicerçado com a base desse animal. Depois de ser substituído por outras raças, o franqueiro quase desapareceu. Hoje está aqui apenas para ajudar a contar a história. E nesses campos cobertos por um tapete de flores amarelas, cercas de pedras centenárias marcam as divisas das fazendas. Nesta também tem muita história, mas história de uma família. Quantos anos tem esse lugar aqui, essa casa aqui? Essa casa aqui, Rosane, desde o tempo do meu bisavô, né? É da família Naques, tem mais de uns 150 anos essa casa aqui, essa propriedade. Você também. Nem pensa em sair? Não penso. É a sua vida aqui? É a minha vida. É muito lindo, né? É bonito. A casa antiga, que já serviu até de locação de novela, é cercado mesmo de muita beleza. Bem pertinho, o jacu e a desconfiada siriema fazem seus ninhos. Olha só a transparência da água do rio Silveira, que corre bem atrás da fazenda. Um lugar perfeito para um passeio a cavalo. Ou uma bela caminhada no final do dia. Até hoje existem partes no interior dos cânions que são praticamente desconhecidas. É que o acesso lá embaixo, onde os rios cortam as fendas, pode ser tão difícil que, sem a ajuda de um guia, o risco de se perder na imensidão é grande. Mas no topo dos paredões, conhecer a pé as trilhas que levam às alturas e se aproximar da pontinha do precipício é uma aventura inesquecível. Nós acabamos de chegar a um dos cânions mais famosos aqui da região, o Cânion Fortaleza. Ele tem 7 quilômetros de extensão. E o nosso destino é aquele pico lá no alto. Parece pertinho, né? Mas é mais ou menos 1 hora de caminhada até o Morro do Mirante, bem na beira do abismo. Quem nos acompanha é a equipe do Instituto Chico Mendes, responsável pela proteção dos mais de 30 mil hectares que formam os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. O caminho que parece fácil tem seus desafios. O mais difícil é andar nessas pedras. Dá uma olhadinha aqui, o tamanho, pedra solta. A gente tem que estar cuidando o tempo inteiro, porque a trilha toda é assim. Mas só assim mesmo para chegar onde nas alturas termina o Rio Grande e começa Santa Catarina. Aqui, nem um passo pode ser em falso. Onde eu vou sentar agora é proibido sentar sem um esquema especial de segurança, como eu estou aqui, que eu estou presa por uma corda. Eu vou chegar bem aqui, na beira do abismo. Meu Deus! É muito alto. Gente do céu! Segurança garantida? Agora sim podemos continuar.
No fundo de cada cânion sempre tem um rio. Esse que passa aqui se chama Tigre Preto e vai até o mar, que fica mais ou menos uns 20 quilômetros lá para trás. Mas o mais interessante aqui é que essa pedra, aqui em cima onde eu estou sentada, é Rio Grande do Sul. Mas assim que ela começa a descer, é Santa Catarina. É a borda do cânion que faz a divisa entre os dois estados. Finalmente chegamos, apesar do cansaço e desse vento aqui em cima, que quase carrega a gente. Vale a pena, porque olha só a imensidão à nossa frente. Com os braços abertos, a ilusão é mesmo de voar. E você imaginou que fosse assim tão grandioso? Não, só vendo. Realmente espetacular. É a primeira vez aqui e nada descreve, assim, nenhuma imagem consegue descrever isso aqui, a emoção de estar aqui em cima. A gente fica pequenininho diante da imensidão da natureza. Muito pequeno, né? Há muito o que aprender.